Oi, amigos, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que é muito importante para quem é estudante, que é sobre o esquecimento em relação ao que a gente estuda e sobre como potencializar a sua capacidade de memorização. Eu reuni aqui coisas que são cientificamente comprovadas, vou falar também da teoria da curva do esquecimento, teoria do uso e desuso, de métodos ativos que vão potencializar a sua memória. Então fica até o final, já pega o seu bloco de anotações e anota tudinho, que isso vai te ajudar demais da conta. Se você é novo no canal, já se inscreve, deixa o seu like. Se você já é da casa, seja muito bem-vindo novamente. É muito importante pra mim te ter aqui. Comenta o que você achou do vídeo e sem mais enrolações. Vamos lá! Bom, queria começar o vídeo de hoje falando sobre um conceito que certamente foi apresentado para você durante a sua formação escolar ou acadêmica, que é a curva de esquecimento do Hermans-Ebbinghaus. Essa curva aqui, ela foi criada lá em 1885 pelo filósofo Hermans. E qual que é o conceito, a teoria por trás dessa curva? Ela demonstra de maneira gráfica quanto quantitativamente o nosso cérebro consegue reter e esquecer ao longo do tempo, se você não revisar o conteúdo que você estudou. Mas essa curva aqui, apesar de muito famosa, ela tem alguns pontos críticos que eu queria trazer aqui para vocês conseguirem pensar melhor em como revisar e memorizar o conteúdo. Ok, é muito bonito isso de que se você não revisar o conteúdo em determinado tempo, ele será esquecido. Mas qual que é a problemática aqui em relação à curva do esquecimento de Ebbinghaus? 2 pontos. Hermans-Ebbinghaus, ele fez essa teoria estudando somente ele mesmo. Essa teoria não tem um embasamento de estudo populacional. Ele não testou em um grupo de pessoas para afirmar isso. Ele testou unicamente nele. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando ele foi fazer esse teste para materializar essa curva do esquecimento, ele testou a memorização dele de sílabas aleatórias. Então, ele ficou tentando decorar, por exemplo, K-A-M, B-N-P. Ele foi tentando juntar sílabas aleatórias e tentar repetir isso para ver se o cérebro dele decorava. Só que você concorda comigo que sílabas aleatórias não fazem o menor sentido? Então, o que eu quero falar com tudo isso? A teoria de Ebbinghaus, apesar de muito importante, ela tem uma problemática. Ela faz o nosso cérebro e a nossa memória parecer muito mais volátil do que realmente é. O que eu quero que você entenda com tudo isso que eu disse? Que não é a quantidade de revisões espaçadas que você vai fazer que vai determinar necessariamente o quanto de conteúdo você vai reter. Não é necessariamente fazendo uma revisão depois de 24 horas, depois de 7 dias, depois de 14 dias que você vai reter esse conteúdo. Tem uma pulga atrás da orelha que a gente tem que se atentar muito. A forma como você revisa esse conteúdo. Muito mais do que a quantidade de vezes ou a frequência. A forma. Porque, por exemplo, não adianta nada você colar um post-it na sua parede em relação aos temas mais importantes de algum conteúdo e você reler esse post-it no dia seguinte ao que você estudou e depois reler esse post-it daqui 7 dias e depois reler esse post-it daqui 1 mês. Porque reler um post-it colado na parede não é um método de revisão ativa. E esse é o diferencial de pessoas que conseguem reter mais informação das que não conseguem, das que esquecem mais facilmente. As pessoas que retêm mais informação é porque elas se dedicam a métodos de revisão ativos. E esse é o pulo do gato. Você precisa entender que todos nós somos dotados de boa memória. A gente só precisa utilizar de técnicas que realmente funcionam para a gente potencializar essa capacidade de memorização. Por isso eu queria trazer aqui para vocês nesse vídeo a teoria do uso e desuso, que foi proposta pelo casal Robert e Elizabeth. Segundo essa teoria, o processo de memorização ele envolve 2 etapas, a etapa de armazenamento e a etapa de recuperação. O que acontece? A longo prazo, a nossa capacidade de armazenar conteúdo, ela não diminui, por mais que as pessoas pensem isso. O que diminui é a nossa capacidade de trazer esse conteúdo à tona, é a capacidade de recuperar esse conteúdo, que no caso é a segunda etapa dessa teoria deles. Sabendo que, a longo prazo, recuperar um conteúdo estudado é mais difícil, o que a gente tem que fazer? Focar em métodos de estudo que melhorem a nossa capacidade de recuperar os conteúdos estudados. E os melhores métodos de estudo, de revisão, na verdade,
para isso são os métodos ativos. Então, sim, as revisões periódicas elas são muito importantes, mas mais importante de você saber de quanto em quanto tempo você tem que revisar é você saber como revisar. Porque, como eu disse, não adianta você colar um post-it na sua parede e ficar relendo ele. Isso não vai aumentar a sua capacidade de reforçar esse conteúdo, de trazer esse conteúdo à tona. E agora chegou um dos momentos mais importantes do vídeo. Vou falar para você como definitivamente você vai fazer essas revisões de maneira ativa. Em primeiro lugar, eu quero falar do método Active Recall. Para isso, eu vim trazer alguns dados para vocês. Um estudo publicado pela American Association for the Advancement of Science dividiu os estudantes em 4 grupos. O primeiro grupo, os alunos que leram o material apenas uma vez. Segundo, os alunos que leram o material 4 vezes. Terceiro, os alunos que leram o material uma vez e depois elaboraram um mapa mental. E quarto, os alunos que leram o material e usaram o método Active Recall. Vou colocar aqui um gráfico que demonstra os resultados desse estudo, mas em suma, qual foi o resultado principal? Os estudantes que fizeram o método Active Recall superaram até mesmo os alunos que leram o material 4 vezes. Vocês têm ideia do quanto esse método ele é muito bom para você reter o conteúdo que você estudou? Bom, o método Active Recall é basicamente sobre você testar o conteúdo que você estudou. É como se a gente tivesse um circuito sináptico na nossa cabeça relacionado ao conteúdo estudado. E toda vez que a gente aplica testes em relação a esse conteúdo, a gente reforça esse circuito sináptico para que a nossa memória seja fortalecida também. E agora, eu vou te ensinar como você pode transformar o Active Recall para métodos aplicáveis à sua rotina. Em primeiro lugar, os flashcards. Para montar o seu flashcard, é importante que você saiba quais são os principais pontos daquele conteúdo. Por exemplo, se você está estudando dengue, você tem que saber qual que é a fisiopatologia da dengue, qual que é a epidemiologia da dengue, qual que é o tratamento da dengue. Então, tudo isso é importante que você faça flashcards. E aí, no flashcard, você tem que colocar uma pergunta e uma resposta sucinta. Dá para você fazer em papel, mas existem aplicativos que você pode fazer flashcard de uma maneira mais rápida. Por exemplo, o Anki, que é muito utilizado. A segunda forma de você aplicar o Active Recall nas suas revisões é através da explicação dos conteúdos. Muitas pessoas usam esse método sem saber que ele é um método muito inteligente e que dá muito certo. Explicar o conteúdo em voz alta para outra pessoa, ou então explicar o conteúdo em voz alta para você mesmo, ou então tentar explicar na sua cabeça o conteúdo, são formas de você criar uma estratégia de raciocínio. E isso, querendo ou não, consolida o que você estudou. E é aquele negócio, a gente só consegue explicar uma matéria quando a gente de fato entende. E quando a gente explica essa matéria, a gente estuda outra vez e a gente aprende mais ainda. Uma terceira técnica para você aplicar o Active Recall nas suas revisões é situações problemas. Isso é muito comum e muito fácil da gente aplicar no nosso curso de medicina, porque a gente pode montar vários casos clínicos de acordo com a síndrome que a gente está estudando. E por que é tão legal você criar situações problemas? Porque você consegue acessar mais facilmente quais lacunas você tem em relação àquele conteúdo que você estudou. Se você montar um caso clínico e você se perder na hora de tratar o diagnóstico daquele paciente, é porque você não sabe o tratamento muito bem. Você precisa revisar melhor o tratamento. Então foca nisso, em criar situações problemas que vão ser resolvidas com o conteúdo que você estudou. Aí você vai saber qual é o seu forte e quais são os seus pontos fracos desse conteúdo. E o segredo de tudo que eu trouxe nesse vídeo para vocês é: a memorização, ela não depende só de revisões espaçadas, ela depende de métodos ativos de evocação do conteúdo. Foca nisso. Então, assim, é muito importante que você aplique os métodos ativos de maneira periódica, porque realmente, para a gente memorizar um conteúdo, a gente precisa revisitá-lo. Não pensa que você estudando só uma vez e com muita vontade, assim, você vai memorizar para sempre, porque infelizmente não é assim, a gente tem que revisar os conteúdos que a gente estudou. Mas é isso, gente, eu tentei deixar esse vídeo bem didático, peguei informações cientificamente comprovadas, peguei assuntos que provavelmente a gente não conhece muito, porque na nossa formação a gente não tem aulas sobre produtividade nos estudos, aulas sobre aumento de performance nos estudos, então isso eu quero trazer para vocês em vários vídeos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe o seu like, não esquece de se inscrever. Deixe aqui também a sua dúvida que eu vou responder. Vou dar uma olhadinha nos comentários, como eu sempre faço, e amo que vocês comentem.
E é isso. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!